Bom dia, gente. Tudo bem? Muito bem. Então, nós deixamos os avisos aí para esse primeiro momento, né? E agora vamos para essa nossa partilha. Então, nas formações de hoje, nós vamos falar sobre o plano de pastoral, não é? Que já está em andamento. E então, dar uma geral para vocês, assim, do que a igreja em Brasília deseja e tem buscado, né? Mas, antes, realmente agradecer novamente a vocês a presença e o desejo da gente continuar fazendo a vontade de Deus. Esse momento aqui é muito importante, estarmos juntos para ouvirmos a voz da nossa igreja, não é? Para juntos também crescermos um pouco mais na caminhada. Estivemos aí, ainda estamos nessa situação difícil da pandemia, graças a Deus as coisas estão muito diferentes agora, estamos voltando com tudo, e as formações, a nossa festa de Corpus Christi, vamos tê-la agora. Então a gente tem muita coisa para agradecer a Deus em meio a tantas coisas que a gente sofreu, né? E ainda estamos vivendo. Mas, bom, meus amigos, esse livrinho aqui, então, plano de pastoral, creio que a maioria de vocês, se não todos, participaram. Nós tivemos aí a nossa assembleia, né? Foi a 7ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. E qual é o motivo da igreja sempre fazer assembleias? É para a gente saber que caminho a gente tem seguido e que caminho, ou por onde a gente deve continuar indo. Porque a igreja, a nossa vida, a vida da igreja é muito dinâmica, né? Então, nós estivemos, a maioria de nós, e esse plano de pastoral é um livrinho bem fininho, como que a gente está caminhando aí, e essas diretrizes são até 2023, né? Quer dizer, a gente está em 2022, 2023, por conta da pandemia, tanta coisa foi difícil, mas, enfim, para nos situarmos, né? Então, o primeiro slide, a gente tem aí, Igreja em Brasília, Casa da Palavra. Nosso bispo, Dom Paulo César, ele quis que nós, em cima daquelas urgências, em 2011, nós tivemos aquele documento chamado DGAR, né, Diretrizes da Evangelização para o Brasil, e ali nós tivemos 5 urgências. Dessas 5 urgências, a igreja começou a trabalhar. A ideia é o quê? É a igreja do Brasil ter uma única direção. Então, por isso os bispos se reúnem e pensam o caminho. E foi pensado para nós esse caminho a partir de Aparecida, né? E o relator do documento lá de Aparecida, vocês lembram quem foi o relator do documento de Aparecida? Foi o Papa Francisco. Ele não era Papa ainda, ele era cardeal lá de Buenos Aires, e ele veio para Aparecida, e ele foi lá o principal que fez o documento de Aparecida. Então, daquele documento saíram as urgências, e a igreja continuou caminhando. Aí o Papa Francisco, o cardeal Bergoglio, se tornou Papa, e dentro daquele próprio documento que ele fez, ele também lançou outras coisas. Então, a igreja foi se atualizando. E essa ideia, então, e o nosso bispo aqui, nosso Dom Paulo, dentre as diretrizes, 4 pilares, a gente vai ver, né, daqui a pouquinho, ali, diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil, e o nosso bispo, para nós aqui, aí isso já é da arquidiocese, cada bispo, ele pode direcionar a maneira como ele quer.
E o nosso bispo quis trabalhar, dentre esses 4 pilares que depois foram surgindo, né, na palavra, pão, caridade e ação missionária, nosso bispo quis que a nossa igreja trabalhasse o pilar da palavra. A palavra de Deus, ela, de fato, é a direção. Quando nós vemos como é que Deus criou tudo, como é que Deus criou o mundo, foi pela palavra, não é? Tudo foi feito pela palavra. E a palavra é quem? É Cristo. Cristo é o verbo do Pai. Quando é uma experiência interessante, né, meus amigos? Eu não sei quanto a vocês, mas comigo foi assim, mas eu percebo que quando a gente está longe de Deus, e aí Deus ele sempre vai chamando a gente, nem sempre a gente ouve. Mas quando a gente está longe de Deus e Deus consegue alcançar o nosso coração, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está voltando para Deus é pegar a Bíblia. Já reparou isso? Tenta lembrar aí na tua história. Momentos difíceis, ou então isso, eu preciso voltar para Deus. A palavra dele. Isso é impressionante. A gente busca, começa a ler, e às vezes sem orientação nenhuma, e vai lendo, enfim, mas a palavra dele. Então, como isso é importante? A palavra de Deus é que vai fazer com que nós compreendamos o que ele quer de nós. E o nosso bispo quis que a palavra fosse o centro de toda a nossa caminhada. Óbvio, a Eucaristia é o centro de tudo, né? Sem Eucaristia, nada. Mas é preciso que nós tenhamos a palavra de Deus. E olha que coisa, hoje é bem fácil a gente ter a palavra de Deus, né? Você pode ter a palavra de Deus no seu celular, né? Você leva a Bíblia no seu celular. Mas parece que quanto mais fácil, mais difícil fica para nós. Não sei. O fato é que nós somos chamados, nesse nosso plano de pastoral, a sermos uma casa da palavra de Deus. Então, precisamos deixar que a palavra nos guie. Nós nos apaixonamos por Deus ouvindo a sua palavra, né? Aí tem a frase de São Jerônimo, né? A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. É exatamente isso. A alma, quando ela entende que ela precisa de Deus, normalmente ela pega a Bíblia. Ela busca. É engraçado isso. Comigo foi assim. Acho que com alguns de vocês também pode ter sido. Só que o que acontece? À medida que a gente começa a nossa caminhada, é uma tendência. A gente vai deixando a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ficando apenas assim, naquelas situações, não é? Na missa a gente tem a palavra. Mas que às vezes a gente nem presta tanta atenção, ou chega atrasado, já perde a primeira leitura, não é? Enfim, nós somos chamados agora a uma renovação. E aí, trabalhando nós aqui, ministros, né? Não é só a Eucaristia, é a palavra e a Eucaristia. A palavra que tem que vir primeiro a você. Se eu desconheço a palavra, eu desconheço Cristo. Por isso São Jerônimo, você sabe quem foi, ele traduziu a Bíblia, né? A Bíblia só tinha lá em latim, né? Ou melhor, desculpa, em hebraico e grego, ele traduziu para o latim, que era a língua que todo mundo falava. A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Então, a palavra vindo de um santo. Não tem como eu deixar minha Bíblia só colocada lá na estante. Não tem como. E se nós
que fomos chamados a esse ministério, né? Muito mais nós. Então a palavra tem que fazer parte do nosso dia a dia. A palavra é alimento, né, meus irmãos? Então, todos os dias nós temos que ler a palavra de Deus. Tem pessoas que realmente vêm à missa todos os dias você vai ouvir a palavra de Deus. Mas a gente precisa dar um passo maior. Porque a palavra de Deus, ela não pode estar somente ser apresentada para nós aqui na igreja. Ela tem que estar comigo aonde eu estiver. Então, em algum momento da minha caminhada, eu preciso ler um trecho da Escritura. Isso é salutar, gente. E nós fazemos muito pouco. Então, o nosso plano de pastoral nos incentiva a isso, a termos mais a Escritura. E outra coisa, a palavra de Deus, se você quer uma fonte de sabedoria, é a leitura da palavra. Eu lembro que na minha adolescência, lá na paróquia, tinha um ministro da Eucaristia, e ele era um homem muito respeitado, um senhorzinho muito bom. Ele era um pregador também. Ele era semi-analfabeto. Ele conseguia fazer leitura, mas ele não era um homem de instrução. Ele não teve oportunidade de estudar. A Bíblia foi uma grande fonte para ele, para a leitura. E ele lia bem. Mas ele não só lia bem, ele explicava as Escrituras sem nunca ter feito teologia. Ele era usado por Deus, e quantos corações ele mexeu, ele tocou, o meu também, e jovem, né? Jovem vendo um senhor falar, e ali a gente bebia dele, e quando perguntava, mas o seu Antônio o nome dele, seu Antônio, caramba, ele não tem até quarta série só. E ali, já adolescente, um rapaz de igreja, mas eu já percebi como que a palavra de Deus nos dá uma sabedoria. É porque a palavra de Deus é Cristo. Mas se eu não mergulho, é aquela história, né? Quando você mergulha, você se molha. Mas se eu só ponho a mão, se eu só ponho o pé na água, eu molhei só o pé. Quando eu mergulho, eu entro totalmente. Nós somos chamados a mergulhar na palavra de Deus e não apenas ficar tocando com o dedo, que é o que nós somos tentados a fazer. Então, meus irmãos, vamos seguindo. Dentro desses 4 pilares, né? Palavra, pão, caridade e ação, comunidade missionária, os bispos começaram a entender que a igreja é casa, é nossa casa, não é? Pode passar, João. Então, e por que a casa? A casa é o lugar mais importante para a gente. Você vai trabalhar, o seu trabalho é muito importante, mas você tem que voltar para casa. A casa é o seu refúgio. Às vezes a vida da gente fica tão complicada, por isso que é preciso você preservar bem a sua casa. É o que eu procuro orientar os casais, não é? Meu filho, você vai casar, você está sabendo que é até o fim, né? Casamento é até que a morte separe. Então eles sabem, né? Você está sabendo que você está casando até que... Tô, padre. Mas é fácil falar, né? Tô, padre. Casando até que a morte separe. Pois é, meu filho. Aí eu falo assim, será que você, daqui a 50 anos, 40 anos, você vai estar junto com a sua esposa, vendo os seus netinhos lá? Será que daqui a 5 vocês vão estar juntos ainda? Eu não sei. Será que você vai estar vivo amanhã?
Eu não sei. Será que você vai conseguir levar o seu casamento até o fim? Eu não sei. Mas se você consegue levar a sua vida muitos anos para frente, eu não sei. Mas aí eu falo, você quer estar com a sua esposa ou com o seu marido até o final, né? Quero. Você quer estar vivo amanhã, não quer? Quero. Bom, então, ajustando agora, se você quer estar vivo amanhã, você tem que cuidar bem de você hoje. Se você quer que o seu casamento dure, você tem que cuidar do seu casamento. A sua casa é o seu refúgio. Aí, mas na sua casa você briga com o seu patrão, a raiva do seu patrão que devia ter ficado lá, você leva para sua casa. Aí chega lá, o outro vem dar, e aí, como é que foi o dia? Não fala nada hoje não, que hoje eu não estou bem. Você já trouxe para sua casa a raiva, e o outro não tem nada a ver. Aí você não está afim de brincar com seus filhos, porque você está chateado com o que aconteceu lá, ou com um vizinho que te complicou e você... Gente, a gente tem que ter sabedoria. A nossa casa é o meu refúgio. Eu lembro, meus pais, eles brigavam muito. Eu acho que era só na minha casa que isso acontecia, né? A gente viveu isso. E havia tempos que era difícil demais. E eu, adolescente, pequeno, gente, eu lembro que eu ia para casa, eu ia para o colégio. Não era sempre que isso acontecia, mas às vezes a coisa ficava tão estranha lá em casa, que quando terminava o colégio, olha só o que o seu filho pode passar. E eu passei isso. Talvez você tenha passado também. Terminava, dava o sinal do colégio, eu lembrava que eu tinha que voltar para casa. Chegar lá, ficar ouvindo meu pai xingar. Meu pai xingava demais, né? Hoje ele já está no céu, já se arrependeu. Mas xingava demais, brigava demais com a minha mãe. Aí minha mãe também brigava. E eu lembro disso, né? Em alguns dias eu não queria voltar para casa. E aí eu perguntava para o colega, vou lá na sua casa e tal. Gente, a casa da gente tem que ser um refúgio. Então, preserve a sua casa. Porque a casa tem que ser aquilo, a comunhão, proximidade, encontro frequente, simples. É óbvio que a nossa casa a nossa casa não é o céu. Se fosse o céu, a gente não precisava ir para lá, né? Não, mas às vezes a gente torna a nossa casa. E outra coisa, eu também não era. Eu desobedecia, eu sempre fui um cara do bem. Mas antes de conhecer a Deus, a gente, né? Então, a casa é sinal de comunhão. Se a sua casa está bem, você está bem. E você sabe disso. Por isso, brigou? Teve dificuldade? Teve. Conserta logo isso. Para os seus filhos não faz bem vocês estarem brigados. E toda briga precisa ser resolvida, não é? E se você não resolve, você decide não conversar, você decide, sabe, não quero saber, a sua casa vai deixar de ser casa de comunhão. Então a igreja vai dizer, a igreja, os bispos, né? A igreja é uma casa, e é casa de amor, de comunhão. E nessa casa, nós somos filhos. Por isso a gente precisa aqui dentro também exercer o perdão. Quantas dificuldades com os nossos outros colegas do seu grupo de MES. Quanta tentação da gente julgar. Ninguém vai ser igual. Você vai cumprir direitinho o que você tem que cumprir. De repente você vai ver um colega que cuida de você, faz você, tenta não guardar mágoa. E vamos tentar
trabalhar o nosso colega para que ele também fique melhor. A caminhada de conversão é pessoal, não é, meus irmãos? Mas ela passa por essa santificação de eu ter paciência com a fraqueza do outro. Eu não posso me calar. Se eu tenho autoridade de corrigir, né? Aí tem os coordenadores, né? Então, de exortar, mas a gente não pode corrigir humilhando. Quando alguém corrige você humilhando, você não gosta. Então você não pode humilhar o teu colega porque ele está fazendo algo errado. O padre não deve humilhar. Se tem alguém que tem autoridade, é o padre. Mas o padre que humilha o outro não está fazendo o que Deus quer. Porque nós temos que corrigir, mas sempre no amor. Por isso eu não posso olhar e já, pá, não posso. Eu tenho que ver, eu tenho que perceber, e às vezes não é o momento de falar. Ali na frente de todo mundo, às vezes não é o momento de falar. Aí aquela outra palavra, né, do Eclesiastes, há tempo de falar, há tempo de calar. Então, a gente precisa ter a caridade. Porque senão a nossa casa aqui não é casa de comunhão. Aí eu vejo meus colegas e eu fico chateado. Cuida de você. Uma palavra que sempre mexeu comigo foi aquela de Jesus para São Pedro. Você pode olhar lá no final do Evangelho de São João, é no Evangelho de São João, o último capítulo. Aí Pedro fala com ele, vê João, e ali ele fala: Senhor, o que vai ser dele? Aí Jesus vira para Pedro e fala: que te importa? Segue-me tu. Que te importa? Olha só que coisa. Então essa palavra mexeu muito comigo. Às vezes eu fico mais preso em julgar e condenar o erro do meu irmão do que olhar como eu estou fazendo. Não, calma. Siga você, faça você. Ah, mas aquele fulano nunca vem para a reunião. Ele está errado? Tá, porque tem que vir. Mas às vezes você fica preso naquilo ali, e aí você começa a julgar, você começa a condenar, a comunhão vai diminuindo. Então, não, se ele não consegue fazer, eu consigo, eu vou fazer, eu vou buscar. Segue-me tu, que te importa? Isso para mim mexeu muito em um monte de coisa na minha história. Que te importa? Segue-me você. Porque tem gente que diz, porque vê o outro não fazendo, aí, se o outro também não vai, por que eu vou? Você está seguindo um mau exemplo. Deixa ele lá. Se você for coordenador, vai perguntar o que está acontecendo, mas se você não é o coordenador, tenta não se incomodar tanto. Veja bem o que eu estou falando, não é de você não se importar que o outro não está fazendo, não, a gente se importa, mas é você ser tentado a desanimar. Não pode. Façamos a nossa parte, para que a nossa casa aqui, a igreja, seja sempre isso, casa de comunhão. E ao mesmo tempo isso, nós somos também missionários, né? Lembra que Jesus instituiu os apóstolos para que eles anunciassem. A graça que a gente recebe não pode ficar só para nós. Então nós somos uma casa que acolhe, mas uma casa também que sai em missão. Qual é a nossa missão? É nesse mundo ser sal e luz. Por isso, não tem como, você é cristão, você tem que se mostrar como cristão. Tem que se mostrar. Não é subindo na mesa e dizendo, eu vou para a missa toda vez, não. Como é que você vai se mostrar? Não fazendo coisas erradas que as pessoas fazem. É você sendo diferente. É você sendo piedoso, é você rezando, e você não precisa falar para as pessoas. Eu até contei aqui uma vez, né? Eu tenho um crucifixo, né? Que eu ganhei há muitos anos atrás. Aí quando eu ganhei ele, há muito, muito tempo, me acompanha
há mais de 40 anos. Eu só troco o cordãozinho, né? É um crucifixo de madeira, né? De madeira. Então, e aí quando eu ganhei, eu colocava ele para dentro da minha blusa, dentro da blusa. E aí eu estava até no seminário, tinha entrado no seminário, aí um amigo meu, que é padre também, e aí hoje, né? Na época a gente era seminarista, e aí então ele viu que eu tinha um crucifixo que eu usava dentro da blusa. Ele falou: por que você usa o crucifixo dentro da sua camisa? Aí eu falei: ah, cara, porque... Aí na época, vocês lembram da Madonna, né? Lembra da Madonna? A Madonna vivia cheia de crucifixos, né? Para lá e para cá, e fazendo aqueles shows dela lá. E havia na época até bandidos, gangues, que botava terço no pescoço. Era o sinal que aquele cara era daquela gangue. Olha só, o terço no pescoço. E aí, então aquilo eu falei: ah, pois é, esse pessoal zomba da cruz. Não, a cruz, não era por vergonha, mas eu quero usar a cruz de verdade, né? Eu pensava desse jeito. Aí eu falei para ele: ah, um monte de gente usa a cruz aí de qualquer jeito e não ama Jesus. Não, a minha está guardada aqui dentro do meu peito. Aí ele falou: não, cara, a cruz no peito de um cristão é diferente. É diferente. Aquilo é realmente. Porque eu sou diferente. Eu não sou. Eu sei a cruz que eu uso, eu sei o valor dela. É diferente. Botei para fora, né? E até hoje sempre uso o meu crucifixo. E era impressionante, né? Eu ia às vezes comprar alguma coisa e a pessoa perguntava: você é padre? Havia tempo que eu nem era padre ainda, eu era seminarista. Aí eu falei: não, não sou padre ainda não, mas por que você está perguntando? Por causa da sua cruz. Olha que coisa, um monte de gente usava cruz. Aí eu lembrava mesmo, né? A cruz no peito de um cristão é diferente. E você é cristão, você é cristã. Nós temos que ser missionários. E como que eu sou missionário? É isso. É de alguma maneira levando com a minha presença, a presença de Cristo, né? Bom, vamos seguir aí. Então nós temos essa missão: evangelizar com palavras e atitudes. Um pouco disso, né? Mas às vezes a gente ainda tem a vergonha de... Eu tenho falado muito isso aqui na minha comunidade, né? A vergonha de fazer o sinal da cruz em público, né? Eu estava contando aqui na sacristia, meu último trabalho antes de ir para o seminário, eu fui office boy. E aí então a gente sem dinheiro, né? Aquela coisa difícil. Aí às vezes o meu almoço era na pastelaria Viçosa lá, vocês lembram ainda, lá na rodoviária, né? E aí então passava lá na rodoviária, pegava lá 2 pastéis e um caldo de cana, né? Era o combo. Na época nem falava combo. Aí eu lembro, teve uma vez lá que aí o cara colocou lá 2 pastéis, e aí eu peguei e fiz o sinal da cruz. Aí o cara: não está estragado não, pá. Aí eu falei: não, é porque eu agradeço a comida que eu como. Aí: então você é dos meus, né? Falou assim. Sou dos dele nada, eu fiz o sinal da cruz, ele achou que eu estava com medo de morrer envenenado. Mas aquilo foi muito engraçado, né? Pois é, meus amigos, a gente tem vergonha. E não é que eu sou, não, mas realmente essa experiência eu tive, né? E tento trabalhar isso comigo. A gente não pode ter vergonha, porque a gente tem que testemunhar, a gente tem que evangelizar. E às vezes é isso, talvez aquele cara ali, naquilo ali, mudou um pouquinho para ele também, mas eu não fiz para ele, eu fiz para Deus, né? Eu fiz para Deus. E em tudo, meus amigos, a gente precisa evangelizar. Bom, nas fases da missão aí tem, né? Cada fiel é pessoal mesmo. A gente precisa saber acolher, aí colocou, acolher, contemplar, discernir e iluminar. Então, pode passar? O pilar da palavra, né? Qual é o objetivo que o nosso bispo quis para nós? Então tá aí, uma igreja, vamos ler juntos?
Uma igreja que escute a palavra, medite, reze e anuncie. Então a palavra de Deus tem que fazer essa diferença para nós, né? Escutá-la. Para escutar, eu leio, né? Ou eu ouço. Na missa a gente ouve, ou lê também, né? Enfim, mas o que é esse escutar? É deixar entrar. São Paulo fala assim: a fé entra pelos ouvidos. Então tem que ter alguém que fale. A fé entra pelos ouvidos, ele fala isso. É preciso ter alguém que fale. Então, a gente tem que saber escutar. Aqui na nossa casa de comunhão, a palavra é anunciada, mas é isso, às vezes a gente não escuta a palavra de Deus, nem na Santa Missa. Como é fácil a gente se distrair, não é? É muito fácil. E o demônio, o que ele mais faz é distrair a gente. Então, como ministros, né, vamos entrar na nossa palavra de Deus, é para ter atenção, né? É para ser cuidado, escutar, deixar que ela trabalhe em você, meditar, né? Rezar com a palavra e anunciar a palavra. A gente tem que conhecer alguma coisa da palavra de Deus para a gente também partilhar, né? Bom, mais um. O pilar da palavra, ele corresponde a isso aí, a iniciação à vida cristã, a animação bíblica da vida e da pastoral. Iniciando a vida cristã, mais um aí. Então, itinerário fundamentado na palavra de Deus e na liturgia. A vida cristã, veja bem, nós temos a nossa vida, criança, jovem, adulto, idoso. Nós temos uma caminhada, um itinerário de vida cristã também. A gente caminha na fé, caminhamos pela fé. A liturgia é a grande fonte para nós. Estarmos aqui, sermos conduzidos, mas nós não podemos ficar na infância espiritual. Nós temos que iniciar e seguir e crescer. Às vezes eu falo isso. Tem adultos que a catequese, o entendimento dele da fé é a catequese que ele recebeu quando era criancinha. A catequese das crianças, a gente fala com a maior simplicidade. A gente tem que traduzir coisas imensas espirituais, pequenininha, para a criança ir se abrindo, ir gostando, mas essa criança vai crescer. Assim como nós, imagina, a maioria de nós, penso, estamos aí, temos o 3º grau, a maioria de nós, uns o 2º grau, talvez alguns o 1º, isso não é questão de qualidade, né? Para sermos bons para Deus, isso não é critério. Mas o que eu quero dizer? A gente começa ali na 1ª série, a gente caminha para a 2ª, para a 3ª, a gente vai aprendendo coisas novas. Na nossa fé, a gente não pode ficar no comecinho. A gente tem que avançar, a gente tem que crescer. Por isso a animação bíblica na vida e na pastoral, o estudo da palavra e a sua inserção em todas as atividades. Então, essa é uma diretriz. Vamos nos reunir? Vamos. Como igreja? Vamos ler um trechinho da Escritura? Vamos começar a ensaiar para... Vamos ler um trechinho da Escritura? Inserir mais a palavra de Deus nas nossas atividades. Começarmos, né, com a oração, ótimo, mas vamos pegar um pedacinho da Bíblia, ler? Quem sabe até partilhar um pedacinho? Isso não é para mudar a estrutura da sua reunião, mas é para crescimento, né? Então, o estudo da palavra, sua inserção em todas as atividades e realidades de nossa arquidiocese. Esse é um desejo do nosso arcebispo, e isso aqui foi colocado na Assembleia.
incluindo o ministério extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Ou seja, precisamos ter mais a palavra de Deus nos nossos momentos eclesiais. Isso não é difícil, né? E isso pode mudar muita coisa. Então, no plano de pastoral, nós temos algumas dimensões que foram contempladas, né? Então, conhecer a palavra, rezar a palavra e anunciar a palavra. Quando a gente fala em conhecer a palavra, é a formação. Então, eu me deixo formar. Eu vou conhecendo, eu vou aprendendo. Rezando a palavra, a oração, né? A palavra, a leitura da Bíblia. Olha só, às vezes tem gente que fala, padre, mas eu leio a Bíblia, eu leio, não entendo nada. Eu compreendo isso, porque é verdade, a Bíblia, ela tem um véu espiritual. Quando eu pego a Bíblia e eu passo as páginas como se estivesse lendo um livro de romance ou um jornal, quer dizer, eu só quero ver ali por cima, eu vejo só o que está ali por cima, e eu não entendo. Mas quando eu pego a palavra e eu quero que Deus fale ao meu coração, aí quando eu começo, aí primeiro, a minha atenção já é diferente. Eu começo a ler, parece que um véu sai. E aí quando eu vejo Jesus curando, e Jesus curou o cego, aquela palavra mexe comigo. Senhor, quantas vezes eu fui cego também? Em quantas coisas eu ainda estou cego? Me cura da minha cegueira. A leitura da palavra se torna oração. E é isso que Deus quer. Deus não deixou a palavra dele só para a gente passar, começar. Ele deixou a palavra dele para a gente conversar. Essa é uma diferença. Aí, às vezes, eu até pergunto, até falo, padre, eu li isso aqui, a cura do paralítico. Tá bom, Jesus curou um monte de paralítico, mas e aí? Eu olho, meu Deus do céu. Aí eu lembro daquele Agildo Ribeiro antigo, que ele chamava, múmia paralítica, né? Você lembra? Caramba, Jesus curou aquele paralítico, mostrando que Ele quer curar todas as paralisias, a paralisia do nosso coração, da nossa fé. Mas isso são compreensões que a gente começa a ter à medida que a gente pega a palavra e quer que Deus fale. Por isso é importante a gente crescer nessa intimidade com Deus, meus irmãos. O anunciar a palavra. Então, 3 dimensões aí: conhecer a palavra, rezá-la e anunciar. Esse anunciar a palavra é a nossa missão. É no trabalho, é no estudo. Eu vou ser um cristão e vou deixar que a minha vida seja moldada pela palavra de Deus, não é? Muito bem. Conhecer a palavra de Deus, a primeira parte, formação. Aprender a manusear. Então, a ideia também do nosso plano aqui é também saber mexer na Bíblia. Com o celular, isso é difícil, né? Por isso que, apesar do celular facilitar, é bom você ter a sua palavra. Mas veja, muitos de nós não sabemos manusear a palavra de Deus. A divisão da Bíblia. Às vezes tem, gente, vamos abrir aí no livro de Ezequiel. Aí a pessoa está indo lá para o Apocalipse. Oh, meu Deus do céu. A gente pelo menos tem que saber que livros estão lá no Antigo Testamento, que livros estão no Novo Testamento. É o básico, mas é verdade, muitos de nós não tivemos a oportunidade de aprender isso, mas muitos de nós não nos preocupamos em aprender. Então eu não posso só ficar esperando que alguém me ensine. Eu tenho que querer saber. Aprender a manusear, entender a divisão da Bíblia, suscitar o gosto pela leitura assídua da palavra de Deus nos diversos ambientes. A segunda parte, rezar a palavra de Deus, que eu falei, a oração, né?
Então, é estabelecer intimidade, diálogo amoroso, por meio da palavra. É a lécio divina. O que é a lécio divina? É leitura, você ter um momento para você ir lendo a palavra de Deus. Ter intimidade mais intensa com Deus, fazer da palavra um hábito, que culmine na oração. O terceiro, anunciar então a palavra, a missão da gente. Então, anunciar a boa nova que experimentamos em resposta ao compromisso que temos. Você, mestre, tem um compromisso. Não é só de levar Jesus para os doentes. É um compromisso de evangelizar. Quando você entra na casa dizendo bom dia, você está levando Jesus. Mesmo antes de você colocar Jesus ali na mesinha e preparar a celebração, a mini celebração para a Eucaristia do doente, quando você chega, você já está levando Jesus. Isso é evangelização. Isso que transforma as realidades, né? A alegria do anúncio se faz realidade ao escutar Jesus, que nos envia. E de pregar o evangelho a toda criatura. Bom, dentro dessas dimensões, vocês devem lembrar que projetos foram feitos para o trabalho da nossa diocese, não é? Então, dos projetos, tivemos aí a formação, 3 projetos no quesito de formação. Primeiro, escola de formação permanente. Na Assembleia, na 6ª Assembleia, essa que a gente fez foi a 7ª. Na 6ª Assembleia, já tinha sido suscitado isso, a questão da importância da formação, e sugeriram isso, criação de escolas permanentes. O nosso vicariato, o Vicariato Centro, foi o único vicariato que conseguiu fazer isso. Então, nós criamos a escola de formação, e ela existe, veio a pandemia, a gente se reinventou um pouquinho, e a nossa escola funciona. Eu sou o diretor da escola também, de formação do nosso vicariato, né? Então, temos muitos que já fizeram os cursos atualmente têm sido online, e agora estamos voltando ao curso presencial, não é? Mas o que acontece então? Nessa 7ª Assembleia, a nossa escola de formação foi colocada como um bom modelo que os outros vicariatos devem seguir. Então, a proposta é que os outros vicariatos também formem a sua escola de formação permanente. Cursos bíblicos. É preciso fomentar nas paróquias os cursos bíblicos. Muitas paróquias têm. É preciso que todas tenham. Todas tenham. Então, se na sua paróquia não tem um curso, conversa com o seu padre. Padre, vamos tentar fazer, pelo menos alguns cursos no primeiro semestre, no segundo semestre. Pode pedir ajuda para a nossa escola de formação, é só entrar em contato conosco. O fato é que o projeto é que cada paróquia tem os seus cursinhos bíblicos, porque são fontes de aprendizado. Mas sabe qual é o problema? Muita gente fala, a gente precisa conhecer mais a Bíblia, a gente precisa de formação, mas aí quando coloca lá, vai ter curso de Bíblia, quem é que se inscreve? Essa é uma dificuldade, né? Então, para nós, Messi, e você, como é que está o seu conhecimento bíblico? Aproveite as oportunidades. Procure a nossa escola de formação online. Você tem lá, nós trabalhamos com mini cursos, 4 aulas. Nós fazemos 4 aulas. É um mini curso, só para você ter o gosto, mas os nossos professores são muito bons. Mas o fato é, vamos nos formar, meus irmãos. A gente procura tanta coisa, vamos também procurar mais crescer na palavra. Então, no projeto de formação, a nossa igreja em Brasília está tentando trabalhar isso, oferecer
oportunidades para que os nossos irmãos conheçam mais a palavra de Deus. E a iniciação cristã, né? A catequese, a importância da catequese, de animarmos as nossas crianças, os nossos jovens, e principalmente os adultos que não têm os 3 sacramentos. Quais são os 3 sacramentos de iniciação cristã? E crisma, batismo, primeira comunhão e crisma. Tem muitos adultos ainda que não são crismados. Pode ter 80 anos, vamos crismar. A catequese de adultos, ela é diferente da catequese de crianças e jovens. Então, é preciso fomentar mais isso, e esse é um projeto que estamos fazendo, né? Isso já temos, graças a Deus, a catequese na grande maioria das nossas paróquias, não é? Mas é preciso, principalmente, alcançar os adultos que pararam na primeira comunhão. Alguns até pararam no batismo, não é? Muito bem, então, no projeto de formação, nós temos esses 3 pontos. Dentro do projeto da oração, as sugestões que nós tivemos foi isso: oração, rezar a palavra. Então, a palavra de Deus na celebração litúrgica. Nós temos a palavra de Deus em todas as missas, mas o que aqui a nossa arquidiocese quer fazer? Que os nossos leitores se aprofundem mais no que estão fazendo. Não é apenas subir e ler, é subir e levar essa palavra. Para eu levar essa palavra tem que estar comigo. Então, de nós trabalharmos melhor nas nossas paróquias, aqueles que vão anunciar a palavra de Deus. É verdade, às vezes acontece uma situação, o leitor não veio, precisa alguém, dá para você subir e ler? Ele vai subir e ler na hora. Essas situações acontecem, mas nós temos que trabalhar o que é mais comum. Eu sou leitor, eu sou da equipe, eu fui chamado. Antes de eu subir lá, eu já tenho que ter tido essa intimidade com a palavra. Então, a palavra de Deus na celebração litúrgica, ela precisa ser trabalhada primeiro no coração da gente. É a mesma coisa, o padre, para celebrar, ele tem que primeiro ter lido. Eu tenho que ter rezado. Senão, eu me torno um funcionário ali. Eu já sei ler muito bem, né? Às vezes acontece, o curso não, eu vou fazer um batizado, e aí então eu chamo lá o pessoal, né, os padrinhos, olha, tem que fazer uma leitura, alguém pode fazer uma leitura aqui? Eu posso, tá bom. Você quer dar uma passadinha na leitura? Eu falo assim, quer dar uma passadinha? Não, padre, não precisa não, tá tranquilo. Não é para dar uma passadinha para você não errar a palavra. Essa passadinha eu vou absorver essa leitura. Deus vai falar para mim, porque eu vou falar para os irmãos. E esse eu não pode ser só o meu eu, tem que ser o eu de Deus comigo, Deus conosco, não é? Então, isso é muito importante, trabalharmos a leitura da palavra de Deus primeiro no coração. Criação e organização de grupos para a Léxio Divina, é uma sugestão também. Grupos em que vamos reunir e esse mês a gente vai ler o livro do Deuteronômio. Por que reunir em grupo? Porque às vezes em grupo fica mais fácil, né? Ali a gente vai partilhar um pouquinho e tal. São grupos que podem ser criados e aqui são projetos, é um projeto, né? Uso frequente da palavra nas reuniões e encontros de pastorais, aquilo que eu falei. Em cada encontro, a gente poder ler um pedacinho. Às vezes vai se falar alguma coisa, ou às vezes a gente só lê, escuta e reza. E aí segue na oração, mas deixar a palavra de Deus no meio de nós, não é? E na relação à missão, que é anunciar a palavra, as sugestões foram animação bíblica a partir de celebrações da palavra em ambientes de comunidade paroquial. Então, aqui é uma sugestão, né, que algumas paróquias têm conseguido fazer. Preparar pessoas para irem nas casas, e nas casas
rezar um pouquinho, ler a palavra, sair, exatamente a ideia de missão, não é? Sair da igreja e ir para as casas, para o coração das pessoas, e muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que não vêm para a igreja. Então, esse é um projeto que é muito bonito, né? Que nem todas as comunidades conseguiram fazer, né? Mas é essa a sugestão. E a palavra como instrumento de diálogo pastoral nas instâncias da vida pública é outra coisa. Realmente a gente levar a palavra de Deus nos órgãos públicos, marcar situações. Os nossos bispos, Dom Marconi, começou com o Dom, oh meu Deus do céu, Dom Alberto, lembra do Dom Alberto, né? Dom Alberto começou aqui trabalhando com os políticos, ele reunia com alguns políticos, outra esfera, para levar a palavra de Deus, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos fazer, precisamos nos importar, não é? E aí a palavra do nosso, tem a palavra do nosso bispo aí, não? No outro? Ah, tá. Então, mas como tá, não tá. Bom, o nosso Dom Paulo, eu vou ler para, pode deixar, João, eu vou ler. Esse barulhinho é do projetor? Que coisa. Então, Dom Paulo, ele deixou para nós aqui uma palavra, que inspirados na prontidão e simplicidade de Nossa Senhora, possamos renovar nosso sim diante de Deus, pedindo-lhe que nos inspire formas criativas de colocar em prática a sua vontade em nosso tempo, a fim de sermos testemunhas da palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Bom, meus amigos, então, o nosso itinerário, né, de evangelização em Brasília é esse. Estamos tentando que esses projetos aconteçam, mas para isso é preciso adesão também. Então, quando surgir lá na tua paróquia, olha, gente, nós vamos ter um cursinho sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Poxa, se interesse. Ah, não, outra vez eu faço. Pois é. Até que ponto que nós estamos realmente nos deixando conduzir pela palavra de Deus? Então nós temos que estar em obediência à nossa igreja e temos que compreender que, falando para nós, Messi, nós temos que ser os mais unidos aos nossos bispos, né? Se tem alguém que tem que estar junto, são os Messi. Então, por isso, anime também todas essas coisas, se forem surgindo na sua igreja, seja também na sua paróquia, seja também um anunciador, um divulgador, mas participe. Semana que vem eu vou estar no retiro do clero. É obrigatório. E o Dom Paulo falou, é obrigatório. Todo padre tem que fazer um retiro. E a gente faz. São 3 retiros, porque não cabem todos os padres num retiro só. Mas, então, é obrigatório o Messi também se formar. Então, faça a leitura aí. Há quanto tempo que você não faz um cursinho bíblico? Há quanto tempo que você não para fazer uma manhã de oração? É verdade, estava tudo muito parado, né? Mas e antes da pandemia? Você que está começando agora, quem está começando agora, os novos aí? Tem algum novo aqui? Isso, olha que beleza. Sejam bem-vindos. Dá uma salva de palmas aí para os nossos amigos, né? Então, é isso, são as exigências, e um pouco do que eu falei na Santa Missa, né? Puxa vida, eu tenho que estar na regra, eu tenho que estar na regra. Então, cuida disso também, aproveita. Poxa, será que eu tenho lido os livros da Bíblia? Se importe com isso.
Ah, como é que eu faço? Começa a ler, escolhe um livro da Bíblia. Tem alguns livrinhos até que te ajudam, né? Como eu faço para ler a Bíblia? Ah, vai por esse livro. Eu digo mais simples. Escolhe um livro, começa a ler. Leia o primeiro capítulo, termine. Ah, vou ler uma carta de Paulo, vou ler a carta aos Romanos. E cada dia você lê um pedacinho, independente de você ir à missa todo dia e ver o Evangelho. Quando você começa a ler o livro bíblico, isso é diferente. Ir para a missa e ouvir o Evangelho do dia é maravilhoso, mas faz essa experiência. Qual livro da Bíblia que eu estou lendo esse mês? E alguns livros são curtinhos que você lê em uma semana. Começo a ler, tenho mais tempo, leio um capítulo. Parei no capítulo 2, eu marquei onde eu parei, amanhã eu vou ler mais. Amanhã eu não tenho tanto tempo para ler, porque eu estou corrido, eu vou ler só 10 versículos. Marquei onde eu parei e amanhã eu começo de novo a partir do 10º versículo, mas lendo todo dia, se alimentando todo. Gente, vocês vão ver a diferença que é. E vai ter coisas que você talvez não compreenda, porque algumas coisas você tem que estudar um pouco para entender um pouco da cultura, né? Não se importe com isso. Comece a ler querendo, dessa maneira, querendo que Deus fale ao seu coração. Todas as vezes que você pegar a Bíblia para ler, respira e entenda que você vai rezar. Aí você começa. Ali você já vai ver a diferença. Então, meus irmãos, Messi, vamos crescer na fé e vamos ajudar que a nossa igreja consiga levar esse plano de pastoral, que também não é fácil. É mais fácil ter papel. É mais fácil ter papel do que fazer acontecer. Mas é necessário tentar fazer acontecer. Então, muito bem. Que Deus abençoe vocês, não é? E vamos seguindo agora. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria. Podemos sentar um pouquinho, pessoal, por favor? Os coordenadores, eles estão passando aqui esses papeizinhos. Quem tiver alguma dúvida e gostaria de fazer alguma pergunta, levante a mão, por favor, que aí o coordenador da sua paróquia vai entregar esse papelzinho para você poder escrever e a gente entrega para o Padre Paulinho para ele poder nos ajudar a esclarecer e responder às dúvidas, tá bom? Enquanto a gente aguarda vocês escreverem as perguntas, as dúvidas, eu quero passar alguns avisos aqui, porque como tem muitos mestres, né, a gente está voltando agora, graças a Deus, né, depois de tanto tempo aí, sem termos as formações e alguns mestres novos, e o nosso livrinho, né, como a Léo bem lembrou, está em processo de revisão, então algumas orientações para que a gente possa nivelar aí, né, o alinhamento e o conhecimento de todos. Falando um pouco sobre o uniforme, né? O uniforme para os homens, né? A calça preta, a camisa da sua paróquia, né? Normalmente branca. As mulheres de saia preta ou calça preta, né? Abaixo do joelho, sapatos fechados, né? Evitar salto alto, brincos, anéis. Para quê? Nada deve chamar mais a atenção do que nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está levando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente está entregando o corpo de Cristo. Então, o que deve chamar a atenção realmente é Ele, é tudo para Ele, né? É tudo para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a gente sempre tem esse cuidado, né? Com o uniforme, com a apresentação, a forma que vai servir, seja na Santa Missa, seja também na comunhão aos enfermos. Nosso papel principal, né? Extraordinariamente, é levar a Sagrada Eucaristia a quem precisa. Levar a Sagrada Eucaristia aos nossos irmãos doentes. Outra questão importante também é a área de atuação do mestre. O mestre, ele recebe o mandato do bispo. Dom Paulo já assinou, né, o mandato de 2022.
nós deixamos hoje com cada coordenador paroquial, depois vai ficar registrado na paróquia. E a área de atuação é dentro da comunidade paroquial. É a matriz e as capelas. Quando precisa servir em algum outro local, tem os eventos arquidiocesanos, os eventos de ajuda fraterna, tá? E aí tem a lista, tem todo o controle, mas o mestre ele atua dentro da sua paróquia, dentro da sua comunidade. O mandato é dado pelo bispo para servir dentro da sua paróquia. Os eventos arquidiocesanos, Corpus Christi, Halel, Nossa Senhora Aparecida, Pentecostes, os eventos na obra de Maria, aí tem todo um controle, aí tem essa autorização. Ah, mas eu vou levar a Sagrada Comunhão para o hospital, que é lá na Asa Norte, está fora da minha paróquia. Mas nesse caso a gente pode levar e deve levar. Se tiver algum doente necessitando receber a Sagrada Eucaristia, comunica ao seu coordenador vai conversar com o padre, vai chamar a pastoral da saúde, né? E aí, depois que é autorizado pelo seu pároco, ele vai receber a Sagrada Eucaristia. A postura do mestre, né? O mestre, sempre que está servindo, tem que lembrar da sua postura, né? A gente vai subir ao presbitério, né? Então, as mãos postas, sempre estar atento ao padre, ao presidente da celebração, às vezes pode ser um bispo, né? E sempre ficar atento na distribuição da Sagrada Eucaristia. Sempre que a gente entregar Jesus para o fiel, pedir, né, olhar, né, pedir aos seus paroquiais, aos seus mestres, que olhem que o ministro entregue a comunhão e o fiel comungue na sua frente, né? Tem que comungar Jesus na sua frente. A gente tem que tomar esse cuidado. Se ele não comungar, você vai atrás dele. Você segue ele, comunga. Não deixe levar Jesus, para que a gente não sabe o que vai fazer, né? Algumas paróquias têm guardiães do Santíssimo Sacramento, os coroinhas. Então, mas o mestre também tem que ficar de olho, que aquele fiel recebeu e comungou Jesus, para não deixar que nada aconteça, né? Se ocorrer algum acidente eucarístico, Jesus caiu no chão, o mestre vai pegar Jesus imediatamente e comungar. Ele vai cobrir o local para que ninguém pise ali até ser purificado. Qualquer fragmento é Jesus. Depois que o padre consagra, aquilo já não é mais pão, né? Aquilo é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se caiu, gente, vamos pegar Jesus, comungar e proteger o local até alguém vir purificar, tá? Qualquer migalha, por menor que seja, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Importante também o mestre fazer uma autoavaliação, né? Se eu estou disponível para levar a comunhão, eu estou disponível para participar das reuniões da minha paróquia, né? O principal trabalho, serviço do mestre é levar a comunhão aos enfermos, é levar Jesus para quem precisa, né? Eu tenho participado das reuniões paroquiais, tenho participado das formações, porque quando vocês receberem o livrinho, a reunião na paróquia, ela faz parte da formação, né? O serviço do mestre, levar Jesus Eucarístico, também tem, isso tudo tem no livrinho, né? No manual. Eu tenho dado prioridade ao serviço do mestre. Às vezes o que acontece? O mestre ele participa da pastoral do batismo, da pastoral do dízimo, da pastoral da música, e também é mestre. Mas aí acaba que tem um choque de agenda. Não, hoje eu não posso servir na missa não, porque eu tenho uma reunião, eu não posso participar da reunião dos mestres, que eu tenho outra reunião. Então, cuidado, gente, eu me lembro muito bem da nossa formação, né? Cuidado com a pastoral da penca. Ele vai acumulando várias funções e acaba esquecendo do serviço do mestre, né? A prioridade é o serviço do mestre. É a única pastoral que nós somos convidados a participar. O pároco escolhe cada um de vocês. As outras não. Eu quero fazer parte da pastoral da Pascom. Eu quero fazer parte da pastoral do dízimo. Mas o serviço do mestre é escolhido. O pároco escolheu cada um de vocês. Então, temos que dar prioridade a esse serviço. Quer dizer que a gente é melhor do que ninguém, não. Longe disso. Nós somos humildes, né? Servidores. Mas a gente tem que dar prioridade para esse serviço que Deus está nos chamando.
Eu tenho participado das adorações na minha paróquia, eu tenho participado das adorações no Santuário de Adoração Perpétua, no Santíssimo Sacramento, na L2, né? Então, a gente, quanto MESSE, nós somos adoradores de primeiro momento. A gente tem que participar e incentivar, né, que os nossos irmãos que trabalham conosco nessa missão, a adorar Jesus Eucarístico, a participar da adoração na nossa paróquia, né, a estar lá, seja de noite, de madrugada, de manhã, no horário que foi determinado, que a nossa paróquia esteja lá na L2 Sul, no Santuário do Santíssimo Sacramento. Né? Se a gente tiver com alguma dificuldade, né, em exercer essas atribuições, talvez seja o momento de a gente repensar o nosso ministério. Deus nos chama, nos capacita e nos dá uma missão. Então, a gente também tem que corresponder a esse chamado de Deus. Né? Eu tenho sido um elo de união, de comunhão com a minha paróquia, com o meu pároco, com os meus irmãos. Então, essa unidade, essa comum união, né, é importantíssimo. A gente ter isso em mente, nós temos isso dentro do nosso coração. Então, gente, eram essas informações, né, esses avisos que a gente queria passar para vocês. Agora vamos passar para as dúvidas. Vocês estão com o papelzinho aí? Vamos entregar para o Padre Paulinho, que ele pode ler. Alguém mais, gente? Não. Entrega aqui, por favor, que nós vamos passar para o Padre. Leia para mim que eu respondo. Já pode ir lendo a primeira, enquanto vai recolhendo, que a gente vai... Primeiro aqui. Gostaria que fosse falado sobre a importância do zelo na hora de levar Jesus ao assistido, uniformizado, com camiseta, veste, o porquê dessa importância com o uniforme. Está dando para entender tudo na pergunta? Então, é por conta de que nós somos sinais, não é? Então, por que a gente vai usar um uniforme? O uniforme, ele sinaliza de onde nós viemos, não é? Qual a nossa missão ou função. Então, por isso é importante. Não é só pegar Jesus. Você é sinal, independente de você estar com Jesus. Então, é importante sim. Você vai em missão. Então, existe um uniforme. Como foi falado aí, quando a gente é chamado para ser ministro da Eucaristia, nossa, que alegria, nossa, meu Deus e tal, né? É maravilhoso, mas você tem que pensar que agora eu entro para uma situação de que eu tenho também deveres a cumprir, não é? Então, para ser mestre, a gente tem as regras. É preciso estar na regra. E uma das regras, que não é a gente que inventa, isso aí com os nossos bispos, não é? Então, o mestre ele precisa ter o seu uniforme. Então, quando ele vai servir, trabalhe, né? E é um trabalho, é missão com o seu uniforme. Às vezes existe uma situação que você não vai servir hoje, você está ali na missa e um mestre faltou, você é o mestre. Ah, não, mas eu não posso porque eu não vim com sapatos. Não, ali está precisando, é diferente. Mas se eu sei que vou servir, e aí eu vou do jeito que eu quero, eu estou entrando num esqueminha estranho. Quer dizer, a regra eu estou inventando para mim. Aí isso não dá certo, a gente tem que ser humilde, né? Então, para servir como mestre, você tem que se encaixar no que a gente coloca como uma ordem, né, mínima. Então, por isso é preciso entender. É importante estar uniformizado? É importante. Agora, se você é pego de surpresa e te chamam, eis-me aqui, Senhor. Não é o uniforme que vai fazer de você um mestre.
mas o seu uniforme é um sinal de que você é o mestre, né? Outra pergunta, Padre Paulinho. Necessariamente é obrigatório o serviço do mestre em pelo menos um domingo do mês? Ou há a possibilidade dele servir na missa apenas nos dias de semana? Não, isso aí cada paróquia com o número de mestres é que vai fazer essa organização, não somos nós. Isso aí é você com o seu coordenador, com o seu pároco e a disponibilidade, né? Tem alguns mestres que trabalham e não conseguem chegar no horário da missa porque trabalham. Como é que vai fazer? Vai trabalhar no fim de semana, né? Agora, como é que eu faço para servir dia de semana? Eu queria, nunca me escalam. Aí tem que conversar lá na sua reunião com o seu coordenador, com o padre, para ajustar o que precisa, né? O doente está com dificuldade para engolir, pois teve um AVC. A família insiste para que o mesmo receba a comunhão, nem que seja a metade ou algum fragmento da hóstia. Como agir nesse caso para a família entender e a família é praticante e participa da Santa Missa e das atividades da igreja? Então, quem tem que entender aí mais é você, não é a família. Cada pedacinho da hóstia é Jesus inteiro. Por isso a gente olha para a mão quando a gente comunga, porque se ficou um sinalzinho aqui, é Jesus inteiro. O tamanho da hóstia não aumenta o tamanho de Deus, não, tá? Não, a hóstia pode ser desse tamanho. É o mesmo Deus num pedacinho. Aquele pedacinho que o padre quebra para botar dentro do cálice, significando a união do corpo e do sangue. Pois é, então se você vai, primeiro isso, se você tem um enfermo que ele está engasgando, é preciso questionar se deve dar a Eucaristia. Nunca se deve diluir, peraí, ele não pode engolir, vamos botar aqui, a gente mexe e ele bebe. Você não pode fazer isso. Se a Eucaristia for diluída, aí Jesus deixa de estar lá. Então, a Eucaristia tem que estar, mesmo em pedaços pequenos, mas ela tem que estar toda a Eucaristia, não pode estar misturado com água. Isso é errado. Lembra que a presença de Jesus não é somente com a Eucaristia, certo? A Eucaristia é a presença plena, mas se a pessoa pode engasgar, aí a gente conversa. Não, mas dá para ser um pedacinho. É um pedacinho. Mas isso tem que ser completamente de acordo com a família, tá? A família está dizendo, olha, não sei, eu acho que vai ser perigoso. Não, é Jesus, menino, não tem problema não. Pelo amor de Deus. Não vai fazer isso, tá? Mas qualquer pedacinho você pode dar e a pessoa comunga Jesus inteiro. Onde é a escola de formação permanente? E onde conseguimos as informações dos cursos? Isso é fácil. Então, isso é fácil, senhor. Não, isso aí é muito fácil mesmo. É só você procurar. Se você entra no site da diocese, vai estar lá falando sobre a escola, né? Mas é verdade, a gente tem quatro sedes, que são 4 paróquias, só que a gente ainda está reestruturando a volta dos cursos presenciais, não é? Por conta da pandemia, a gente fez tudo virtual. Mas tem escola de formação, VC, como é que fala? É o site, não é? Você ligando lá na Cúria, ligando na sua paróquia, sempre vai ter as informações lá. É fácil de conseguir, mas a gente precisa só saber onde buscar, não é? O site é www.escoladeformacão, sem os acentos, formacãovc.com. Que não pode pôr a cedilha, né? A postura dos ministros no altar na hora do Pai Nosso. As suas mãos devem estar abertas, assim como a do padre,
ou os de mãos postas? Uai, gente. Veja bem, quando a gente fala de mãos postas, por que colocar isso? Olha, no altar de mão, não é para você ficar igual um. Não, são posições, mas a ideia principal é que você evite de andar no altar. Entendeu? Às vezes você vai pegar alguma coisa, é óbvio, você vai, né? Mas vou passar dali para lá e vou. Não, você vai com as mãos postas, ou assim, para evitar de balançar os braços, para evitar chamar atenção. É Jesus que tem que chamar a atenção. Na hora do Pai Nosso, qual é a tradição que nós temos na nossa igreja? É pecado mortal se você não levantar a mão? Então você pode rezar o seu Pai Nosso assim, ou assim. O que você não pode é não rezar. Agora, o que eu digo muito, acompanhe o seu padre, não é? Mas não é a posição das mãos que vai fazer o Pai Nosso valer mais ou valer menos. Mas essa questão de mãos postas é para isso, é para você não ficar lá, por exemplo, de braço cruzado, né? A postura, é a mesma coisa, vai fazer a leitura, aqui é um ambão, aqui está a palavra de Deus, não é? Então, a gente tem que ter uma postura mínima. Então, evitar cruzar as pernas aqui, né? Óbvio, tem situações e situações, né? Eu, por exemplo, por conta da minha situação física, eu me apoio, eu preciso me apoiar. Às vezes no altar, eu estou com a mão no altar, eu estou me apoiando por causa da minha perna, né? Mas se você não tem nenhuma dificuldade, então você vai fazer a sua leitura. Mas se você tem alguma dificuldade, você se apoia aqui para... Oxe, o que é isso? Né? O que Jesus mais é compreensível. Mas a gente tem que entender que eu não posso estar de qualquer jeito, né? Leitura da... né? Então, a ideia das mãos pode é para evitar todas essas coisas. O ministro deve afastar-se um passo atrás para o padre passar, para ficar na frente do altar, ou o padre deve passar por detrás do ministro? Gente, esses detalhes você vai resolver com quem? Com seu pároco. Cada igreja é diferente, cada igreja tem uma maneira, isso é muito simples. Padre, como é que o senhor quer que a gente fique? Às vezes o padre, não, podem ficar do jeito que vocês quiserem. Aí o padre, fiquem do jeito que vocês quiserem, mas às vezes o padre, não, eu só quero que vocês fiquem do lado direito. É regra, não, é o jeito que o padre, ele quer conduzir a comunidade. O padre tem toda a liberdade. Tá certo? Então, se vai ficar atrás ou na frente, o que é importante, gente, por isso que é bom uns cerimoniários, né? Um cerimonial. A liturgia, ela tem que ser bonita, né? Então, ficar todo mundo de qualquer jeito, então, às vezes é bom a gente combinar. Só que o que acontece? Às vezes o padre combina para ficar certinho, mas não significa que aquele é o único jeito que existe, entende? Aí então a gente, aqui o padre não faz direito, porque o nosso padre ensinou que todos os meninos têm que ficar do lado esquerdo. Não, foi uma determinação do padre para facilitar para ele na paróquia dele. Não existe regra, se vai ficar atrás, se vai ficar à frente. A regra é, vamos combinar com o nosso padre como ele quer. Essa é a regra. Comungar o corpo de Cristo quando cair no chão é a única maneira? Temos dúvidas sobre a imediata purificação do local. Como proceder? Então, é da mesma forma. Cada padre vai orientar os seus ministros como vai fazer. O que não pode acontecer primeiro, se Jesus cai, calma, ele não vai machucar, não. Ele não machuca. Mas ele caiu, eu tenho que ter todos os cuidados. Caiu a hóstia no chão. Nessa coisa de cair a hóstia no chão, pode ter espalhado alguns fragmentos. Então, você está dando a comunhão, aí às vezes, e tem isso também, às vezes tem pessoas que, por mais que a gente ensine que você deve receber na mão,
Tem pessoa que vai pegar ali. Não vamos ficar com raiva dessas pessoas. Vamos tentar ajustar. Mas aí a pessoa vai pegar e bate na mão. Ai, olha o que você fez. Não. De jeito nenhum. Foi acidente. A pessoa não foi bater na sua mão. Se ela foi fazer isso de propósito, ela é doente. Você também tem que entender que ela é doente. Mas caiu, calma. E outra coisa, a pessoa que sem querer, ela fica constrangida. A pessoa sofre ali. Não tá de mal. Nossa, uma vez eu atendi uma senhorinha que caiu a hóstia, né? Ela foi receber e sem querer desbarrou. E essa senhora ficou esmagada por dentro. Ela foi se confessar, mas chorava. Falei, calma, minha filha, você não pecou não, calma. Então, aí se a gente ainda fica com raiva, olha aí, agora eu vou ter que comungar essa hóstia suja. Será que isso não existe? É Jesus, gente. O Jesus que a gente adora na cruz é um Jesus todo sujo, todo ensanguentado. É esse Jesus que nos salvou na cruz. Ele aparece depois ressuscitado e lindo, mas na cruz, é o que diz na palavra, olhavam para ele e meneavam a cabeça, menear a cabeça de nojo, porque ele estava aí imundo, cheio de sangue, cheio de poeira, sangrando. É esse Jesus que nos salvou. Então, a hóstia que caiu no chão, você vai ter nojo. Eu não tenho. Eu sou obrigado a comungar? Não. O que você tem que fazer? Caiu a hóstia. Você diz calma para a pessoa, porque a pessoa fica também assim. Calma. Caiu, aí você para tudo. Mas isso, cada padre combina do jeito. Você para tudo, vê onde caiu, dá um passo para o lado para proteger, para ninguém andar, chama um coroinha ou alguém, aí sim. Aí como a gente faz aqui na nossa São José? O ministro parou e chamou, os coroinhas já sabem o que aconteceu. Caiu a Eucaristia no chão. Já sai daqui, pega um paninho, molha lá no lavabo, torce, corre lá. Aqui o ministro já pegou a hóstia, tá? Será que o ministro precisa comungar? A igreja não obriga você a comungar. Eu comungaria. E comungo. Mas você não é obrigado a comungar. Mas então você vai pegar aquela hóstia e aí você vai entregar para outro ministro, que esse é o problema. Se você não comunga, aquela hóstia você não pode dar para o coroinha, porque o coroinha não é ministro da Eucaristia. O coroinha não pode sair levando a Eucaristia, certo? Então, se você não comunga dessa hóstia, você tem que pegar a hóstia, você tem que deixar aquela fila, e enquanto isso, você já pegou a hóstia, o coroinha vem com aquele pano úmido e vai colocar ali para tentar pegar algum fragmento que fica preso no pano úmido, aí vai trazer tudo para a credência. Se você não comungou, você vai deixar a fila, vai voltar, e aqui na credência vai improvisar um potinho com água e você vai colocar a hóstia ali. Para onde vai aquela hóstia? Para o sacrário, para ela dissolver. É muito mais fácil você pegar a hóstia e comungar. Não sopra, tá? Não sopre. Porque senão tu vai estar espalhando o fragmento. Então, essa é a questão. Você é obrigado a comungar a hóstia que cai no chão? De jeito nenhum. Mas você pode fazer isso? Pode. Se não fizer, você tem que proceder dessa forma. Fica ali até o coroinha chegar para dizer, foi aqui que caiu. Aí ele vai botar ali o pano úmido, tem que ser úmido, tá? Não é encharcado demais, mas úmido. Pronto, aí leva os dois para a credência
Se você já comungou, o coroinha vai fazer ali, pronto, e você continua dando a Eucaristia. Se eu for levar a comunhão para um grupo e surge mais pessoas que querem receber a comunhão, posso dar a comunhão sem saber se ele fez a confissão? Claro, não é você o juiz. Se alguém entra na fila da comunhão, você supõe que ele pode comungar. Essa consciência é o fiel que tem. Tá bom? Padre, mas se ele for levar para algum assistido ou para um grupo de doentes? Olha, se alguém pede a Eucaristia, você comungou, você confessou, você não pode fazer isso. Né? A não ser que você saiba que, sei lá, que aquela pessoa realmente... Mas aí é difícil também, é uma situação difícil. Aí, o que os nossos bispos nos orientam até? Por exemplo, se tem uma pessoa que você, a princípio, sabe que ela não deveria comungar, sei lá, você conhece um pouco da história dela, mas ela entrou na fila da comunhão, a orientação da nossa arquidiocese, em outra arquidiocese pode ser que seja diferente, mas a gente tem que seguir o nosso bispo. A orientação é, alguém entrou na fila e que você sabe que, poxa, essa pessoa eu sei, mas não, cuidado, você nunca sabe tudo, você nunca sabe tudo. Então, quando a pessoa entra e você entende que ela não deveria estar ali, você não vai negar a Eucaristia, você vai dar a Eucaristia. Aí depois você vai falar com o padre, padre, tem uma pessoa que eu sei que ela tinha essa situação, ela entrou na fila e eu dei a comunhão. Aí o padre vai decidir se ele vai chamar a pessoa ou não para conversar, para explicar e para orientar. Mas nenhum de nós pode dizer... A única coisa que você pode fazer para negar a Eucaristia é um bêbado. A pessoa anda lá, não é? O que você vai fazer? O bêbado está ali porque ele nem sabe. Ele viu a fila, opa, entrou. Viu um bêbado? Entrou, calma, Deus te abençoe, meu filho, amém. Pronto, ele sai. Ele sai. Aí, se você sabe que a pessoa está bêbada, está fora de si. Mas uma pessoa comum, você não é o juiz dela, tá? Então, se você vai num lugar, as outras pessoas pedem para comungar, você pode depois orientar, depois. Olha, se alguém precisa de confissão, é só procurar o padre lá na igreja. Você pode dar essa orientação. A palavra purificar significa limpar, tornar-se puro. No que se refere à purificação das alfaias do cálice e das âmbulas, após a comunhão, haveria outra palavra mais adequada, visto que os fragmentos da hóstias é o que há de mais puro? Então, mas a palavra aí, purificar, não é porque... Aí você tem que entender o contexto, não é? Não é uma maneira ruim, né? Eu preciso me purificar porque eu sou pecador. Mas o cálice, a gente usa o purificar, mas no sentido de que eu não posso usar, vou limpar, porque não está sujo. E a questão do purificar das alfaias sagradas ou dos objetos sagrados é no sentido de que não permanecer nada que possa macular o sagrado, não é? Então, por isso, a gente pega, e eu vou fazer aquilo aqui, tem gente até que isso, o padre fazendo assim, batendo, não estou batendo em Jesus, eu estou tentando não deixar nenhum pedacinho de osso que prende aqui, eu preciso passar o paninho. E o purificar é uma palavra que foi muito bem entendida, que não significa sujeira, no sentido religioso, aqui da purificação dos vasos sagrados, não se entende dessa forma.